Questão Enem 2016, uma questão de separação de misturas. Uma pessoa é responsável pela manutenção de uma sauna úmida. Todos os dias cumpre o mesmo ritual. Colhe folhas de capim-cidreira e algumas folhas de eucalipto. Em seguida, coloca as folhas na saída do vapor da sauna, aromatizando-a conforme representado na figura. Qual processo de separação é responsável pela aromatização promovida? Então, nós temos aqui um esquema onde um gerador de vapor é organizado aí para que o vapor, a saída de vapor, fique para dentro da sauna úmida. Aqui nós temos um recipiente com folhas de capim-cidreira e eucalipto. Esse vapor vem aqui nas folhas e extrai algumas substâncias que estão presentes no capim-cidreira e no eucalipto, e esse vapor aromatiza toda a sauna com aquele odor proveniente das substâncias que foram extraídas. Qual é o tipo de separação de misturas que está acontecendo aí? Então vamos aproveitar essa questão para revisar alguns tipos fundamentais de processos para separar misturas. Considerando a prova amarela, no item A tem aqui filtração simples. Será que o processo de separação de misturas que está ocorrendo aí é uma filtração simples? Ora, meus amigos e minhas amigas, filtração simples é um processo para separar misturas heterogêneas de dois tipos. O sólido mais líquido, por exemplo, eu vou fazer uma filtração simples para separar areia e água. A água, que é o líquido, passa pelo filtro. A areia fica retida no filtro. Mas tem também filtração simples para separar sólido e gás. Por exemplo, um aspirador de pó, ele aspira as partículas de poeira, que são sólidas, e o ar atmosférico. Só passa pelo filtro do aspirador de pó o ar. As partículas de poeira ficam retidas no filtro. Então, filtração simples separa misturas heterogêneas, ou de sólido mais líquido, ou sólido mais gás. Então, não é o item A, não é um processo de separação de misturas do tipo filtração simples que está acontecendo. O outro que ele coloca aí é destilação simples. Destilação simples é para separar os componentes de misturas homogêneas de sólido mais líquido. E o sólido está dissolvido no líquido, porque é uma mistura homogênea. Exemplo, sal ou açúcar dissolvido em água. É uma destilação simples. A água evapora, condensa no condensador e você recupera a água. E o sal ou o açúcar que estavam dissolvidos na água ficam dentro do balão de destilação porque não vão evaporar. Só o líquido que evapora. Então, um processo para separar misturas homogêneas de sólido mais líquido. Não é isso que está acontecendo aí. Não está havendo uma separação de uma mistura homogênea de sólido mais líquido. Item C, extração por arraste. Extração por arraste. Também conhecida como extração por arraste de vapor. Existem dois tipos de extrações, tá certo? Existe a extração com o uso de solvente, com solvente. Exemplo, no laboratório de química orgânica eu posso usar hexano, e aí eu coloco folhas de uma determinada planta para ficar dentro de um recipiente com esse hexano por 72 horas. O hexano é um solvente apolar, então ele vai extrair daquelas folhas componentes apolares. Isso é muito comum para quem trabalha na química orgânica, com química de produtos naturais. Ele pega, vou pegar as raízes de uma planta, triturei as raízes, coloco com hexano, vou deixar por 72 horas. Vai haver uma extração com uso de solvente. No caso, um solvente orgânico, na temperatura ambiente. Na sua casa, você também pode fazer extração com uso do solvente. Quando você vai fazer um chá,
Você pega a água quente e coloca o sachê. Na água quente é uma extração com solvente em uma temperatura maior, aquecido. A água quente, ela extrai daqueles componentes do chá ou do café aquelas substâncias que são solúveis em água quente. Então, quando eu vou fazer um chá, qual é o tipo de separação de misturas que eu uso? Extração. Extração com uso de solvente. Quando eu vou fazer um café, extração com uso de solvente. No caso do chá e do café, é água quente, que extrai os componentes que estão lá no pó do café, os componentes que estão lá nas folhas de chá, para a água quente. E aí você depois tira essas folhas, porque as substâncias que eram solúveis em água quente se solubilizaram. Mas tem também extração por arraste de vapor, que é o que está acontecendo aí. Ele coloca o vapor sobre as folhas, ó, e aí esse vapor extrai as substâncias voláteis, que são as substâncias que têm um ponto de ebulição mais baixo. Essas substâncias que são voláteis, que têm um ponto de ebulição mais baixo, são extraídas pelo vapor. Geralmente essas substâncias na química orgânica a gente chama de óleos essenciais. Óleos essenciais são terpenos, diterpenos, monoterpenos, triterpenos, que são substâncias que podem ser arrastadas pelo vapor. Elas são chamadas de óleos essenciais, também chamadas de óleos voláteis, porque tem um ponto de ebulição baixo, e aí com o aquecimento gerado pelo vapor, elas são arrastadas. Então é uma extração por arraste de vapor, que ele colocou aí, extração por arraste. Então com isso, a gente revisa os dois tipos de extração. A extração por arraste de vapor e a extração com uso de solvente, como acontece lá no chá ou no cafezinho. Na prova amarela, é o item C, extração por arraste de vapor. Por que é que não é uma sublimação fracionada? Ora, pessoal, sublimação é a passagem de sólido direto para vapor. É um processo de separação de misturas, sublimação. Por exemplo, eu posso colocar iodo mais areia. Se eu colocar iodo mais areia e aquecer, só o iodo que sublima, a areia não. Geralmente a gente coloca lá isso dentro de um becker e em cima do becker a gente coloca um funil. Aí aquece, o iodo sublima, passa de sólido para vapor. Quando ele encosta no funil que está sobre o becker, como o funil está mais frio, o iodo sublima de novo. Passa agora de vapor para gás. E aí fica grudado nas paredes do funil, depois com a espátula eu retiro. Quais são as 3 substâncias que é bom que você saiba que sofrem sublimação e são muito utilizadas nesse processo de sublimação ou sublimação fracionada? Fracionada porque só o iodo sublima, a areia não. Iodo e areia, pode ser também enxofre e areia, o enxofre também sublima. E a naftalina, aquelas bolinhas de naftalina, elas sublimam facilmente. A substância da naftalina é o naftaleno, que é um composto aromático. Então, não é uma sublimação que está acontecendo aí, ok? Não está passando direto de sólido para vapor e uma sublimação fracionada, como iodo e areia, enxofre e areia, naftalina e areia. Não é isso. E uma decantação sólido-líquido. Olha, decantação sólido-líquido, decantação, realmente existem vários tipos de decantação. Eu posso ter uma decantação sólido mais gás, como a poeira no ar. A poeira decanta, que é a parte sólida, e vai para o fundo do recipiente. Eu posso ter uma decantação sólido-líquido, como é o caso aí que ele está dizendo. Por exemplo, micropartículas de um sólido no líquido. Essas micropartículas do sólido, se o líquido é deixado em repouso, eles vão decantar para o fundo do recipiente. Então, essa decantação sólido mais líquido pode acontecer, não só com sólido e líquido, mas também com sólido gás, por exemplo. Ok? E a decantação pode até separar também 2 líquidos immiscíveis, como, por exemplo, água e óleo. Você tem ali o óleo que é menos denso na parte superior, a água na parte inferior, que é mais densa. A gente usa até um funil, chamado funil de decantação, ou funil de separação, funil de bromo, que tem uma torneirinha, aí o líquido mais denso desce,
Você fecha a torneirinha, depois recolhe o líquido menos denso que estava na parte superior. Então, decantação é usado também para separar líquidos immiscíveis, ok? Então, uma questão muito interessante para revisar: separação de misturas está presente em praticamente todas as provas do Enem e nós temos que estar atentos aos diversos processos de separação de misturas. Hoje, a gente fica aí preparado para um processo que é até pouco falado, que é o processo de extração. Por que é um processo de separação de misturas? Porque você está extraindo do pó de café as substâncias que são solúveis em água quente. Então você separou daquelas que não são solúveis. Você está extraindo das folhas de chá aquelas substâncias que são solúveis em água quente. As que não são solúveis ficaram lá na folha. Eu estou extraindo das folhas de capim-cidreiro e do eucalipto aquelas substâncias que são voláteis e que se dispersaram no vapor daquelas que não são voláteis. Então, é um processo de separação de mistura. Extração, ou por arrasto de vapor, ou com solvente. Na prova amarela, letra C.